E começamos mais um episódio do Empreendedora Show, o podcast que incentiva, inspira e motiva mulheres nessa jornada que é muito solitária, desafiadora, mas eu tenho certeza que juntas nós passamos por isso muito mais fácil. Hoje eu tenho uma convidada maravilhosa, inspiradora. Gente, vocês que estão na área do direito têm que conhecer a história da doutora Luciana Goulart Penteado. Ela começou a vida sendo CLT, trabalhou muitos anos no escritório, fez sua carreira, experiência, e há 4 anos ela resolveu empreender. E, pasmem, ela é um sucesso no seu segmento. Doutora Luciana, muito prazer. E aí, tá aqui pra mim? Tá calma, tá gelada, gente. Minhas convidadas vêm, ficam nervosas. Eu falo, eu só quero que vocês contem essa história maravilhosa que vocês têm. É que é o meu primeiro podcast, né? Acho que o primeiro a gente nunca esquece também, só o primeiro. Né? É só o primeiro, se Deus quiser, eu terei muitos aí. Eu te falei lá fora que a hora que você finalizar isso aqui, você vai ficar simplesmente viciada em contar histórias. Sim. Primeiro, por esse bate-papo. Sim. Segundo, que a hora que a gente sair daqui, o podcast for ao ar, você vai ver as pessoas começarem a falar com você e gostarem das histórias que você contou. E aí você vai falar, eu quero compartilhar mais. Nasci pra isso, né? Nasci pra isso. É muito bom compartilhar. É muito bom. E a Bíblia diz, Jesus ensina, né, que a gente precisa, o que a gente aprende, o que ele nos dá, a gente precisa compartilhar. Então, nosso coração parece que explode a hora que você começa a falar tudo aquilo que está dentro de você. São anos aí de trajetória, de vida, né, altos e baixos, muito investimento de tempo, de dedicação para chegar onde você chegou. É que nem um professor, né? Aí quando chega lá na frente dos alunos, ou aqui a gente tá... Você compartilhar tudo isso te dá uma sensação de dever cumprido, assim. Falar, de bem-estar. Puxa, entendeu? Eu adquiri tudo isso e agora eu consigo compartilhar. Então você vai ver, é viciante. É viciante. Na verdade, assim, a minha história eu já compartilhei algumas vezes, já fui convidada por alguns colegas, e, enfim, para falar um pouquinho, né? Já fui no Mackenzie falar um pouquinho da minha vida, já fui na TOTUS falar um pouquinho da minha trajetória, mas assim, o podcast para algumas pessoas, né? Mas assim, o podcast abre um pouquinho mais o leque, né? Que é um momento em que você está numa gravação, eu sei que você tem muitos seguidores, não, e, enfim, mas os seguidores, eles são seus. E não são nossos, eles são geral, de mulheres. São outras mulheres que querem se inspirar com as nossas histórias. Então, hoje, eu quero que você, muito tranquilamente, conte toda essa sua história para nós, que a gente, com certeza, vai tirar muitas lições disso. E para a gente começar, eu quero contar para essas mulheres sobre essa sua história. Você começou trabalhando num escritório. Então, se formou, né, lá atrás, me conta isso. Se formou lá atrás e foi trabalhar no escritório. E estava tudo bem por longos anos. Sim, eu voltaria um pouquinho, Má. Conte. Na verdade, a minha segunda formação é Direito, né? Eu tenho uma primeira formação, que é em Comunicação Social. Eu me especializei em Relações Públicas. Isso lá atrás, eu não quero aqui falar da minha idade, as pessoas podem querer fazer conta, enfim. Mas eu fiz uma primeira faculdade. E assim, fui fazer essa faculdade, na verdade, se a gente voltar um pouquinho mais, eu queria fazer música. Eu sempre gostei muito de música, então eu falava na minha casa para os meus pais que eu queria fazer faculdade de música. Eu sempre toquei violão, toquei um pouquinho de piano, um pouquinho de flauta, eu canto, eu gosto muito de cantar. Essa habilidade eu não sabia. E aí eu queria trabalhar com música. Meus pais muito conservadores. Seu pai é advogado, né? Um advogado muito famoso, renomado. Meu pai já é falecido. A minha mãe também com formação em Direito. Mas, por que eu sempre gostei de música? Porque eles eram artistas também, nas horas vagas, como hobby. A minha mãe tocava violão muitíssimo bem, ela teve aula a vida inteira com o Paulinho Nogueira. Toquinho era muito amigo da minha mãe. Meu pai também, meu pai era compositor, meu pai era poeta, então ele tem textos maravilhosos, ele era compositor, tinha músicas lindas também, Nossa, tem músicas lindas. Que coisa! E eu era aquela criança que ficava no corredor,
quando eles estavam tocando, chamavam os amigos, pessoal do escritório, eu ficava ali no corredor ouvindo e não ia dormir, não queria dormir. Isso eu era pequena. E aí eu comecei a gostar muito de música. E assim, na época eu falei, gente, eu quero fazer para os meus pais. Eles falaram, não, Lu, por favor, filha, vai fazer alguma profissão. Música é profissão também, né? Na minha cabeça, eu tinha que fazer aquilo que eu gostava. Enfim, aí fui fazer comunicação, sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de escrever. Na época da escola fazia redações que eram um sucesso, nota 10, estrelinhas. Então, eu achei que tinha muito a ver comigo fazer comunicação social. Na época, tinham algumas áreas que você podia escolher, então tinha cinema, jornalismo. Eu fiz também. Você fez também? Eu sou formada em comunicação e depois eu me especializei em jornalismo. Em jornalismo. Eu me especializei em RP, Relações Públicas. E aí, trabalhei um tempo nessa área, trabalhei na Refinações de Milho Brasil, trabalhei na Gazeta Mercantil. Que interessante! Faz muitos anos isso. Fiquei um tempinho na área. Alguns anos, alguns poucos anos. Meu pai era um grande advogado. Né? Então, assim, eu olhava para o meu pai como uma grande inspiração. Com certeza. E ele falava dos clientes, ele falava do dia a dia, e tinha muito a ver também com comunicação, porque o advogado tem que se comunicar bem. Eu bati aqui, desculpe. O advogado tem que se comunicar. Então, aí eu via tudo que meu pai fazia, né? Clientes, enfim. Eu achei que também tinha um pouco da minha essência, que eu ia me dar bem nessa área. Chegou um momento que eu pensei... Aí você falou, eu vou fazer direito? Seu pai ficou feliz da vida? Meu pai ficou muito feliz. Aí você realizou o sonho dele. Meu pai sempre foi aquele cara, que ele fazia assim, ele me ajudava, sempre me ajudou muito. Meu pai é minha referência, meu exemplo, enfim, tudo na minha vida. Tem irmãos? Tenho uma irmã que é arquiteta, uma única irmã. Mas ele sempre me ajudou, ele deu aquele empurrãozinho, mas ele não resolvia as coisas para mim. E eu acho que é assim que tem que ser, é o que eu faço com os meus filhos hoje. Falou, vai. Então você vai, eu vou te empurrar, mas você vai ter que fazer a sua vida, vai ter que fazer a sua carreira. Sim. Então eu prestei vestibular, aí fui fazer direito, aí fui procurar emprego. Falei, pai, poxa vida, dá uma dica aí, né? Me dá uma indicação. Ajuda, né? Poxa. Enfim, ele foi fazendo isso, ele ficou muito feliz, porque ele achou que eu tinha muito jeito para isso. Eu estava dentro de humanas, eu sempre gostei muito de humanas, né? Então, no colégio, eu fiz humanas. E depois eu fiz comunicação social. Uma coisa tinha muito a ver com a outra, né? Se você pensar, a comunicação social me ajudou muito, RP me ajudou muito, né? Sim, claro. No direito. E aí, eu entrei, agora, partindo para aquilo que você falou, há muitos anos atrás, porque eu fiquei mais de 20 anos no Demarest, eu entrei num grande escritório de advocacia. Entrou lá como estagiária? Como indicação, advogada recém-formada. Eu tinha feito estágio na Castro Campos, que era o jurídico da Price. Aí, quando eu entrei no Demarest, eu estava recém-formada. Meu pai me deu uma indicação e falou, agora eu indiquei, filha, eu vou te dar um conselho. Ele falou para mim, tenta fazer um currículo mínimo, assim, de pelo menos 1 ano, 2 aninhos, porque ficar pulando de galho em galho não é bacana. Olha que dica legal, gente. São coisas que a gente já está falando, falando para quem está na área, né? Porque ninguém entende, por que você vai, sai, volta, enfim, não é muito bacana. E eu vejo hoje, eu olho muito para isso hoje, né? Quando eu vou entrevistar pessoas, né? Tem um pouquinho, pelo menos, né? Então ele falou, fica, é um escritório muito bom, é um escritório full service, onde você tem muito o que aprender, tem todas as áreas do direito, então tenta ficar lá um tempo. E assim você fez. Enfim, fiquei mais de 20 anos. Meu pai faleceu, eu estava lá. Uau! Entendeu? Então, assim, meu pai me viu virar sócia júnior, ele não me viu virar sócia sênior, que é a sócia de mesa, que compõe a mesa de sócios, que você né? Se tornou lá. Que eu me tornei. Então, assim, isso ele infelizmente não viu. Mas um dia ele chegou para mim e falou, filha, eu pedi para você ficar fazendo um currículo, olha o que você fez, né? Eu fiz muita coisa lá. Que gostoso. Tive um grande aprendizado, acho que o Demarest foi a minha grande escola, trabalhei com pessoas sensacionais, não vou mencionar nomes aqui, mas as pessoas sabem quem elas são, né, de quem eu tô falando, e eu fiz a minha história lá, a minha trajetória, fiz uma carreira muito legal, cheguei onde eu queria chegar lá. E até que posso continuar? Ou você quer que eu possa continuar? Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de passar muitos longos anos num lugar. Escritório. Tem a ver com empreendedorismo, porque você começou, você foi desenvolvendo um trabalho e chegou um momento que você se tornou parte dele. E aí foi convidada para ser sócia. Então essa é a diferença de você trabalhar só para alguém, né, e você trabalhar para servir aquele local.
Então, trabalhe como se fosse seu, independente de você estar trabalhando para alguém. Sim. Faça como se fosse seu, porque um dia isso pode se tornar seu, né? Isso é muito legal. E da onde veio essa ideia de você querer empreender, resolver sair para empreender? Porque, afinal de contas, você já era sócia do escritório. Sim. Então, também era seu, né? Tava muito bem resolvida lá, Tava né? tudo ok, E por que desse... O que te ardeu aí? O que você resolveu carreira solo? Eu cheguei lá onde eu poderia chegar. Na verdade, depois que você é sócio, você pode ser o quê? Conselheiro, você pode fazer parte da diretoria executiva, mas isso não estava nos meus planos, então eu cheguei aonde eu queria chegar. E o que aconteceu? Na verdade, eu tinha uma equipe que começou a crescer muito, né? Eu trabalhava dentro do contencioso civil, né? Com muito foco em direito do consumidor e a equipe de consumidor, porque o contencioso civil era dividido em equipes. A minha equipe, aquela que eu coordenava, começou a crescer. E ela tomou uma proporção que ela estava quase que maior do que o contencioso já, enfim. A gente teve um projeto que foi feito no escritório, um programa, um projeto estratégico, na verdade, que era feito de 2 ou de 3 em 3 anos. E dentro desse projeto, eu cheguei à conclusão, junto com o escritório, que talvez fosse melhor eu ter o meu CNPJ, mas eu ia permanecer por um tempo dentro do que eles chamavam de ecossistema do escritório. Sim. Eu ia ter o meu escritório, com aqueles clientes que estavam ali, com os mesmos clientes que seriam convidados a fazer parte do Goulart Penteado. Eu teria 2 anos ali dentro desse ecossistema. É que eu falo com as mãos, né? Eu sou italiana, então eu falo com as mãos, então tá tudo bem. Nós estamos na moca. A gente tinha uma parceria, né, em que o escritório fazia todo o back-office do meu escritório por 2 anos, e depois de 2 anos eu percebi que, na verdade, eu tinha muita autonomia, que eu tinha muita independência, que eu tinha equipe, a equipe inteira veio comigo, os clientes vieram comigo. E ficou para essa equipe e esses clientes ficaram. E esses clientes ficaram. E aí, eu continuo. Claro que a parceria comercial, hoje eu tenho uma parceria comercial, mas eu quis andar pelas próprias pernas. Mas você ainda tem a sua sociedade lá, ou não? Agora não. Saiu de... Agora eu tô em carreira solo, né? Não tem mais nada a ver ligada com o Demarest. Não tenho mais nada a ver. E uma coisa que é interessante, Má, quando surgiu essa ideia, ela me pareceu bacana, mas depois eu pensei, meu Deus, será, né? Porque eu tenho tanta coisa na minha vida, meu pai já faleceu, minha mãe já faleceu, eu tenho que cuidar de muitas coisas, enfim, será que não está no momento de eu tirar o pé do acelerador e começar a dar uma parada com o direito em si e fazer outra coisa? Enfim, eu estava com outras ideias. Há 4 anos, isso quando você... Há 4 anos atrás. Aí chegou um sócio, que é um grande amigo meu, e falou assim, olha só, o que eu vou falar para você. Você vai ressuscitar a marca do seu pai. O que você acha disso? Foi ele que falou? Foi ele que falou. Quando ele falou isso, aí eu parei assim para pensar, eu falei, eu vou ressuscitar a marca do meu pai, então eu vou fazer. Porque assim, é um grande desafio, né, Má? E agora eu posso até começar a te contar um pouquinho de responsabilidade. Né? Mas a maior alegria que eu tive foi quando o escritório... Primeiro, eu fui para um lugar que meu pai sonhava que fosse, que era um conjunto comercial, que era dele, e que ele sempre imaginou que eu pudesse ir para aquele conjunto comercial, e eu fui para este lugar. E aí, quando eu vi o Goulart Penteado na parede, assim, que o rapaz me chamou lá, quem fez né, quem colocou o logo, ele tirou aquele papel de cima. E aí eu olhei assim, que escorreram umas lagriminhas assim, eu falei, gente, meu pai tá muito aqui. Muito aqui. Ele não viu porque... Ele viu, né? Ele viu. Exatamente. Na verdade, eu tenho certeza que ele viu. Aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Eu quero continuar, eu quero prosseguir, eu sei que não vai ser fácil. E aí ressurgiu, aí a Fênix saiu. Saiu. Com energia. E a gente, assim, agora vai fazer 4 anos o escritório. Eu vou te dizer que é um desafio muito grande. Se eu achei que eu tinha trabalho no escritório... Porque além da sua função técnica, né, a advogada, agora empreendedora você vira gestora de pessoas, RH, financeiro... É tudo, né? Tudo, porque o empresário... Eu tenho ajuda, claro, tenho pessoas, tenho parceiros que me ajudam. Mesmo assim, você precisa ter um olhar sobre o todo. Então, é um acúmulo, mas eu penso que também...
te dá uma satisfação quando você vê tudo aquilo, aquela orquestra toda andando, né? Andando. Você fala, meu Deus, quantas pessoas estão aqui. Tudo em movimento. Eu chego segunda-feira, é um dia que tem muita gente no escritório, que a gente tem hoje um pouco de home office, depois da pandemia a gente acabou adotando essa prática. Mas tem o presencial que a gente acha que é muito importante, que é o contato humano, reunião presencial é muito importante, reunião de equipe, enfim. Segunda-feira é um dia que tem muita gente. Muita gente quanto? Quantos colaboradores? São colaboradores, parceiros? Como é que é o formato? Colaboradores entre... Aí a gente tem advogados, a gente tem os sócios, tem os meus sócios, que são os sócios, são mais jovens do que eu, né? Eu sou a sócia fundadora do escritório, né? Aí eu tenho estagiários, eu tenho assistentes jurídicos, eu tenho corpo administrativo, porque, né, alguém tem que administrar aquilo tudo. Sim. Eu tenho hoje mais ou menos 120 pessoas. Isso ao todo, né, pensando em Poxa, ao todo, em 4 anos, é uma história assim... Meu guarda-chuva. É uma história de muito sucesso. Em 4 anos, é uma história de muito sucesso. De muito trabalho, É uma história de muito trabalho. Mas se você conseguir essa orquestra funcionar, isso já é um sucesso. Sim. E o mais legal é que a gente vê nos seus olhos assim o brilho e o amor que você trata isso tudo. Sim. E as pessoas, e como elas também olham para você com amor. É incrível, eu conheço você um pouquinho fora daqui, as pessoas elas têm essa troca de amor com você. Eu imagino que no seu escritório deva ser igual, porque vai crescendo. Por quê? Porque você cultiva as pessoas com essa forma de você doar esse seu carinho. Eu gosto de gente, né, Má? Essa troca. Se percebe que você eu gosto muito de tecnologia hoje, porque a gente não vive sem a tecnologia. Sim. Mas eu tenho na tecnologia um apoio. Eu não substituo as pessoas por tecnologia, porque as pessoas, para mim, elas são muito importantes. E eu dou muito valor a isso, né? Eu sei que é verdade, assim, obviamente, mas assim, eu valido isso, porque esses dias você falou para mim, eu tô com um especialista que nós contratamos há pouco, que ele vem fazendo um trabalho no escritório de desenvolver as relações com felicidade no ambiente de trabalho. Eu falei, meu Deus, ela tá me falando isso mesmo, sabe? Eu parei para ler, eu falei, será que é isso mesmo? Porque, cara, isso é muito open mind, isso é assim, você chegar num momento de você fazer o básico, o obrigatório, o necessário para um empreendimento, isso é além. Isso é um movimento além, é você cuidar das pessoas, é você se importar com as pessoas. Isso é fora do quadrado. A gente teve uma iniciativa que eu tenho muito orgulho da gente ter feito. A gente faz muitas coisas bacanas, mas essa iniciativa foi muito legal, porque a gente contratou uma pessoa que é muito renomada no mercado, e ele tem um programa que é a felicidade no ambiente de trabalho, né? E ele desenvolveu, foi um programa que durou bastante tempo, por etapas, né? Então, a gente fez alguns exercícios, enfim, algumas coisas online, outras coisas ele fez presencialmente, porque era mais importante, ele estar ali, né? Naquele momento. E na última fase, a gente às vezes não consegue participar de tudo, a vida é muito corrida, entendeu? Mas eu acompanhei de perto. Queria muito poder falar o nome dele, mas não sei se seria muito aconselhável, enfim. Ele vai saber que é ele. E na última etapa, ele fez uma coisa interessante, que ele fez um exercício com a gente, que agora eu não vou me lembrar exatamente, mas só para te dar uma ideia. Eram alguns animais, por exemplo, era o gato, era o lobo, você respondia algumas perguntas e você ia pontuando para esses animais, porque na verdade ele queria entender o que você era na essência, assim, né? E aí salvo engano, gato para mim foi assim 70% de gato para mim, porque você tem um pouquinho de outras coisas, né? Um pouquinho de lobo, um pouquinho não sei do que, mas ele ficou muito surpreso quando ele viu que eu era, acho que até mais de 70% de gato, porque o gato e tem essa coisa do humano, da generosidade, da solidariedade, porque eu sou realmente essa pessoa, né? E assim... É da sua essência. E não estou falando que isso
acho que é uma coisa bacana, mas às vezes no seu ambiente de trabalho ali você precisa de outras coisas também, não dá para ser 100% assim, né? O Lobo, por exemplo, ele é mais detalhista, ele é mais planilhado, ele é mais, enfim, né? Mas ele falou, Luciana, você tem um DNA assim. E como que você sentiu esse movimento? Porque é um ambiente, entre aspas, duro, né? O direito, assim, né? E diferente de você trabalhar numa agência de marketing, que é mais criativa. Mais informal, né? Mais informal. Uhum. E aí, assim, como você sentiu depois desse projeto todo aí? A sua equipe, o que mudou lá no seu ambiente de trabalho? Mas são sempre a gente busca fazer trabalhos positivos, fazer melhorar com que as pessoas relações, né? Melhorar as relações. Até porque só para contando uma outra questão aqui, ele pergunta no começo do programa o que é felicidade para vocês, né? E assim, os estudos mostram isso no mundo inteiro, que felicidade, você é feliz quando você tem boas relações. Quando você consegue, no decorrer da sua vida, construir histórias com outras pessoas e ter relacionamentos bacanas, né? É o que eu tento ter e é o que eu tento fazer as pessoas construírem também. Mas assim, Má, é um público muito grande, né? Eu trabalho com muita gente, então você não consegue atingir cento e poucas pessoas como você não consegue receber o feedback. Não sei. Mas com certeza você consegue, porque a gente tem um trabalho cansativo. Assim, eu não posso falar só do lado bom, quer dizer, eu tento sempre trazer o lado bom, mas é um trabalho exaustivo. A gente consegue ter um ambiente leve dentro de muita responsabilidade, porque assim, a gente atende clientes muito importantes. O meu escritório é de contencioso, eu trabalho com prazo. Né? Quem trabalha com prazo fica muito cansado, porque a gente tem que cumprir prazos, né? Enfim, as pessoas trabalham muito. Por isso que eu tento trazer um pouco de alegria, de leveza para aquele ambiente, porque ele já é muito duro, né? Se você for pensar assim, os clientes são muito diferentes. A gente tem às vezes que elas são clientes da mesma área ou não? Cada um vários nichos de mercado. O escritório, além do contencioso civil, com foco em direito do consumidor, ele faz contratos, ele faz trabalhista. Então a gente atua em outras áreas também. Assim, o contencioso eu diria que o que a gente tem de mais, né? A gente saiu do Demarete para fazer só contencioso. Na verdade, no pioneiro, Goulart Penteado, né? é o pioneiro. No Goulart Penteado, a gente começou a desenvolver outras áreas também, que estão indo muito bem. A gente trouxe o trabalhista, que já está bacana, está grande. Contratos é uma área que está começando, mas que a gente está indo bem também. E enfim... Muito bom. Ô Lu, você falou para mim, a gente falando aqui com mulheres, né, que você tem 70% de mulheres. Sim. Tá dominando. As mulheres estão dominando. Aconteceu. Acho que sim. Mas assim, é no seu escritório ou você vê que é um movimento também do segmento no geral? Assim, as mulheres estão mais indo para a área do direito, porque antigamente era uma profissão mais masculina. Antigamente, né? Aí depois foi migrando, as mulheres foram tomando o seu espaço. Conta. E hoje, como é que tá isso no cenário geral e dentro da empresa? A empresa, então, acho que no cenário geral não. Assim, tem escritórios que tem mais mulheres, tem escritórios que tem mais homens. A gente foi crescendo o número de mulheres no escritório, o que a gente acha muito interessante e muito legal. Não foi proposital, isso foi assim, acontecendo. A gente gosta. A gente tem uma mulher a gente tem um leve, fundadora. A gente tem uma leve a gente gosta tendência, né? Mas se identifica, assim, né? Sim. Mas assim, Má, sincera, a gente tem homens maravilhosos trabalhando também, claro. A gente não faz essa diferença. Mas a gente trabalha muito com responsabilidade social hoje, com diversidade e inclusão, enfim, a gente investe tempo nisso, porque não é nem tanto dinheiro, né, Má? O dinheiro é importante, mas você tem que investir o seu tempo nisso, né? Para fazer ações, para, enfim, pensar em iniciativas, e a gente gosta muito disso. Dentro da diversidade e inclusão, a gente tem o grupo de mulheres que discute questões relativas a mulheres, empreender. A gente faz muita coisa dentro das nossas possibilidades, né? Porque o dia é muito corrido, atendendo clientes muito importantes, enfim. Esse é o nosso ganha-pão, né? Isso é o que a gente tem que atender, tem que entregar, digamos assim, mas a gente não pode fechar os olhos hoje para questões tão importantes assim. E é por isso que a gente investe muito nessas frentes também, que a gente acha. E eu faço isso de forma muito genuína.
não é estratégia. E você convida elas a participarem e aí elas vêm... Sim, tem o grupo interno do escritório, mas eu tenho clientes, mulheres maravilhosas, né? Também não vou citar aqui, tem gente aqui que conhece, sabe de quem eu estou falando, mas enfim. Eu trabalho com muitas mulheres dentro de empresas que ocupam cargos de liderança, que são pessoas bacanas, e enfim. Então agora eu vou fazer um evento que eu estou pensando aqui, como é que eu vou fazer, mas eu vou chamar 3 mulheres, mulheres que trabalharam em escritório e depois foram para empresas, para falar da sua trajetória, da sua vida, enfim. Vocês têm um trabalho também, então, de motivar e inspirar essas mulheres lá dentro? Sim, temos. A gente tem no escritório um auditório que ele é bem pequenininho, é um micro auditório. Mas ele serve. Ai, meu Deus, então a gente faz alguns eventos ali. Que legal, Lu. Agora me conta um pouquinho, assim. Seus filhos, hein? Você tem 2 filhos, né? Gêmeos. Tenho os meus gêmeos. E eles, algum foi para a área do direito? Um já está fazendo direito, que é o Matheus. Eu tenho o Lucas e o Matheus. Eles são gêmeos, mas eles não têm absolutamente nada a ver. Fisicamente? Tudo. Personalidade também? Fisicamente. Um é ruivo, só para você ter uma ideia, é ruivo, é maiorzão, enfim, tem uma personalidade, está fazendo jornalismo, só para você ter ideia, foi para a SPM para fazer jornalismo. O outro é moreno, é bem diferente, é menor, é minhonzinho, tá fazendo direito. Nossa! Tá no 2º ano. Na verdade, está começando a fazer estágio agora, né? Então você tá feliz da vida. Eu tô. Já encontrou um escritório, já vai começar a fazer estágio. Mas, na verdade, acho que você vai se completar nos 2, porque um tá fazendo comunicação, né? Que é... Exato. Você também já... Que eu já fiz, né? E gosta, né? Sim. E o outro, o direito. É que antigamente era comunicação e você se especializava em jornalismo. Agora você já entra em jornalismo, né? Mas ele tá super feliz, super feliz. E você super motiva. É assim. Eu sou muito... Eu sei que muita gente fala, a gente tem que ser mãe, a gente não tem que ser amiga. Mãe é mãe. Quantos eles têm? 19 anos. Eu sou amiga, eu sou mãe, sou amiga, sou parceira. Eu acho que a gente tem que ser tudo. Eu tenho filhos maravilhosos. Que bom. Enfim, eu sou divorciada, né? Já faz um bom tempo. Os meninos moram comigo, mas eu tenho um ótimo relacionamento com meu ex-marido. Então, eles circulam para cá e para lá. São grandes também, e nós somos amigos deles. Eu acho que uma boa criação, acho que tem muito a ver com o diálogo. Bom, eles já estão bem preparadinhos para a vida. Ainda falta um pouquinho, né? Ainda falta um pouquinho. Qual que tá fazendo direito? O Matheus. O Matheus? O Matheus. E ele já fez a perguntinha que você fez pro seu pai? Mãe, me indica, me ajuda, me dá oportunidade. Na verdade, eu indiquei um pouquinho, o pai também indicou do lado dele. O pai também é advogado? Também é tributarista. E aí ele foi lá, fez uma entrevista aqui, outra ali e tal. Um escritório chamou, ele falou: mãe, eu tô querendo ir porque eu sou estagiário, você é estagiário, eu quero aprender. Eu tô numa fase que eu preciso, né, trabalhar aqui, trabalhar ali, ou então se tiver várias áreas. Porque ele poderia falar: vou me estabelecer aqui no seu escritório, mãe. Não, ele quer ir para outro escritório. Ele quer começar em outro escritório. Ele é baladeiro, viu? Baladeiro, é da resenha. Ele tem 19 anos, falei, né? mas tá na hora, Matheus, né? Vamos fazer uma vidinha Deixa assim. ele, calma, aprender. Agora é hora de segunda a domingo não, mas agora é só de sexta a domingo, porque durante a semana vai trabalhar. Sim, é isso. E o Lucas? O Lucas não era baladeiro, era muito mais de ficar em casa, jogos eletrônicos. De repente abriu pro mundo, não sei o que aconteceu. De uma hora pra outra ligou uma chavinha. Não foi irmão? Não, é outra turma, é outra... Ele virou resenheiro também, que nem o Matheus, o Lucas. Mas assim, é a idade. É a idade, pra mim tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá fazendo faculdade, tá adorando a faculdade. Eu acho que ele tá muito mais feliz hoje do que ele estava na escola. Não que ele não gostasse, ele gostava do colégio, mas ele se descobriu, assim, na faculdade. Ele tá indo super bem, E eles te apoiaram quando você foi empreender? Porque dá um certo medo, não dá? Ou não? Mas eles me apoiaram. Apoiaram? O Matheus falou: mãe, você é grandona. Falou! Ai, que lindo, que orgulho! E outro dia, faz uns 2 dias, a gente estava na casa da minha irmã, e ele falou assim: mãe, eu queria te falar uma coisa. Era um dia que eu tinha tido alguns problemas, porque a gente tem, né, os nossos problemas, é normal. Tava com o farol assim meio baixo, ele falou: mãe, todos os meus amigos querem trabalhar com você. Tem fila de gente mandando currículo pro escritório, querendo conhecer o escritório.
Falei, filho, é mesmo? Ele falou, é isso, mãe. Não fica triste com nada, não. Você é um sucesso. Meu Ele falou Deus, isso. que história. Olha, Porque a gente não. Eu arrepia. tenho uma humildade, entendeu, Má? Eu não me sinto assim, né? E quem me conhece sabe disso. Eu É tenho verdade. humildade Você para acabei de falar, você tudo. é super modesta. É, Super eu falei, modesta. gente, fazer um podcast eu nunca fiz, como é que vai ser? Eu tenho isso em mim, eu sou assim, tenho essa simplicidade, né? Quando ele falou, eu falei, filho, é verdade, né? Ele falou, poxa vida, mãe, nem todo mundo tem um pai advogado ou uma mãe advogada. Então, assim, muita gente me procura porque não tem indicação. E pergunta se eu não posso falar com você. E aí, o que porque ele quer fala? muito. Ele fala assim, eu vou tentar, mas é que a minha mãe tem muitos currículos. Ele fala. Não sei se vai dar certo isso. Eu ia perguntar assim, como é que é, assim? Porque eu acho que muita gente deve vir pedir favor, tá. E aí ele tem que sair ele fica meio assim, não, mas olha, me passa o seu currículo que eu vou passar para ela, quem sabe ela vai lá falar com o RH, e daí vou ser chamado para uma entrevista. Assim. Porque mas já não, teve né? amigo dele que entrou, mas entrou assim, mandou currículo, passou pela entrevista e entrou, né, como estagiário. E o Matheus quer vir um momento, mas por enquanto ele quer aprender em outros... Ele olha um pouco e fala assim, mãe, quem sabe, né, um pouco mais para frente. É que assim, eu fico pensando muito nisso, né, porque a gente tem uma sucessão, eu estou no momento da minha carreira, mas eu não quero parar, porque eu acho que eu sou muito produtiva, eu acho que eu ainda tenho muito a contribuir, mas mais um pouquinho para frente, você começa a pensar um pouco em sucessão. Em sucessão. O ritmo e tal, E a sucessão, eu tenho pessoas, né, que estão ali esperando por isso. Aí o teu filho entra, e fica uma coisa um pouco complicada, ele quase que vira o chefe ali, né? Então eu tenho que tomar um certo cuidado de como que a gente vai fazer isso. Meu pai sempre foi muito ético, meu pai era professor de ética, né? Então eu tenho muito isso dentro de mim. A gente tem que fazer as coisas de uma forma bacana, entendeu? Que não fique uma sensação ruim para quem está ali trabalhando, carregando piano, se matando de trabalhar, e tem o merecimento. Tem o merecimento, porque a vida é sobre merecimento, né? Quando você coloca uma peça aqui que não mereceu, ela também não valoriza. Isso, né? é isso. Agora, você estava me contando que você tá louca para criar um podcast. Bom, você conhece muitas pessoas, tem muitas pessoas querendo vir e receber esse seu conhecimento. É difícil, acho que a internet está aí para mostrar que isso não existe mais e os podcasts estão bombando. Como eu conheço, graças a Deus, assim, muita gente interessante, realmente interessante, aí eu pensei, poderia começar a fazer algumas entrevistas falando. Deveria. Não, compartilhando, trocando. Convidar você, inclusive, para ser anfitriã comigo. Cara, eu tô dentro, eu tô dentro. Agora que você já falou isso no podcast, você sabe que você não vai poder falar que você não quer, né, Porque a gente já fez um acordo aqui. Eu já aceitei. Você tá falando com uma advogada, você toma cuidado. Ai, meu Deus do céu. Não, mas tá aceito, será um grande prazer. Sim. Mas a essência do que eu tô te dizendo lembra dessa coisa que seu filho falou para você, mãe, os meus amigos todos querem trabalhar com você. Sim. Então, se você tem alguma dúvida de o que você pode compartilhar, alguém quer ouvir, você lembra disso todas as vezes. Sim. Muitas pessoas querem ouvir o que você tem para falar. Sim. Principalmente profissionalmente. Depois, pessoalmente, vai ser uma consequência, mas você construiu uma história profissional que muita gente que está começando quer ouvir. Então, você podia começar no seu Instagram, sim, nisso. Entregar. E o acesso, Lu, porque assim, você concorda que hoje o teu acesso, as pessoas não têm acesso a você. Sim. Né, da área. Você é uma inspiração para os novos advogados, né? Então, eles te verem ali todos os dias entregando tudo isso que você aprendeu, é muito importante. Você tem que fazer isso e eu vou agora insistir isso. Eu vou te cutucar até você fazer. Eu acho que vale muito a pena. Porque você é muito modesta, mas você é muito maior do que por fora, você é por dentro. Então, isso vai explodir uma hora em você. Você precisa compartilhar isso tudo. Sim. Eu tenho certeza que você vai mudar, assim, a sua história na hora que você começar a entregar tudo isso. Assim, existe já até um nome para o podcast. Tá avançado. Existe uma apresentação. Eu preciso começar a pensar em como é que eu vou... Vamos viabilizar. Exato. Como é que eu vou viabilizar? Tem toda uma parte operacional aí que eu vou precisar ver prático, como é que funciona. Tem que ficar prático. Sim. Gente. Mas isso é a parte mais fácil. O mais difícil é você conseguir convidar os especialistas, ter agenda com eles. Sim.
É isso, o resto, o roteiro, isso é uma coisa simples. Só que o que a gente vai entregar depois é grandioso demais. Olha, essa frase ficou para mim que você me falou, contou essa entrevista aqui. Essa frase acho que deveria ser assim um código muito importante que você vai tirar hoje daqui. Você sabe, Mar, que eu tenho um grande amigo que é sócio, né? Que falou, ele participou de um podcast, na verdade, para falar sobre trajetória também jurídica, sobre carreira. E aí, no final, foi um podcast longo, no final o anfitrião, né, como a gente chama, pergunta para falar assim para ele, deixa uma dica aí, o que você poderia falar, né, para as pessoas terem vontade, se inspirarem, enfim. Aí ele falou assim, olha, tem uma grande amiga minha que fala o seguinte, e essa frase não é minha, pelo amor de Deus, mas essa frase agora ela está muito divulgada, é que eu falo isso há muito tempo, que entre a jornada e o destino, o que importa é a companhia. Hoje em dia muita gente está falando isso, né? E aí ele fala isso, e daí o entrevistador pergunta de novo, repete, por favor, tal. Ele fala, então, essa minha amiga, não sou eu que falo, é ela que fala. Ele não fala o meu nome, mas ele menciona. Entre a jornada e o destino, o que importa é a companhia. E aí eu penso nisso, eu tenho ótimas companhias, graças a Deus, na minha vida. Eu tenho a companhia dos meus filhos, eu tenho a companhia do meu cachorrinho, eu tenho a companhia dos meus sócios, eu tenho a companhia dos meus colaboradores, eu tenho muitos amigos, enfim, eu acho que essas companhias é que fazem a gente ser feliz. São as relações. De novo, a gente fala de companhia, fala de relacionamento. E eu prezo muito por isso. Eu acho que esse é o segredo. Esse é o seu grande segredo? Da felicidade, sim. Não, e de dentro eu ia te perguntar assim, mas como você acha que é o grande segredo de conseguir gerenciar essa orquestra toda de 120 funcionários? Mas não é todo dia que eu consigo, não. Mas não, é difícil demais, né? As pessoas são muito diferentes, elas têm também as suas sombras, têm os seus conflitos, também não é sempre que eu estou nos meus melhores dias. Também não. E o problema, a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, já que é uma orquestra, né? Tem todos os instrumentos ali, mas tem dias que não está muito afinado, que o bumbo está tocando mais alto que o piano, entendeu? Que a coisa está meio complicada. E aí, nesse momento, você faz o quê? Você chama... A gente trabalha com também tribunais, com juízes, tanta gente, assim, nesse contexto, que nem sempre as coisas saem como você quer. E o que você faz nesses dias? O que você tem que levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, é isso aí, entendeu? Então, nem todo dia. Você não vai lá e vai tocar um Eu gosto de cantar, isso me ajuda, mas eu tenho tido pouco tempo para isso. Eu tenho violão em casa, né? Então, às vezes eu pego o meu violão, mas eu também não tenho feito isso com muita frequência. O hobby não ajuda, assim, desopilar um pouco? Ajuda. Eu acho que nada como um dia após o outro. Eu não costumo levar... É claro que eu sofro, às vezes, acontecem coisas pessoais. A vida é a vida, né, Mara? Sim, tá aí, claro. Tudo acontece. Mas eu procuro, mesmo que eu durma muito triste, digamos assim, eu procuro acordar e falar, hoje é um novo dia. E coisas vão acontecer e eu tenho que estar preparada para enfrentar esse dia, né? Mas e aí, sozinha, isso? Você sozinha. foi buscar uma ajuda? Não, porque sozinha. É uma vida estressante, a gente sabe, né? O direito Sim. é uma escolha, mas é estressante, é corrido, é duro. O que um advogado faz para conseguir... Não tem alternativa, Má. Não tem como desopilar? Não tem? Não, até tem. Tem gente que faz ginástica, faz exercício, eu gosto de música, tem coisas que a gente faz. Mas assim, não tem alternativa para você falar, hoje eu vou ficar aqui porque eu tô chateado. Né? Não, você vai levantar, você vai tomar banho, entendeu? Você vai tomar o seu café. Eu adoro tomar café de manhã. É nada, é uma xícara de café com leite. Mas tem que ser o... Adoro. E não é só uma xícara, é 1,5. Porque eu sou meio assim, né? Então eu coloco a primeira, aí eu fico brincando com o meu cachorro, eu dou geladinho para ele, eu falo, Bob, demora para comer isso aí, porque ainda tem a segunda parte, que é a meia, né? Mas eu adoro aquele momento que eu tô também, ali, que eu tô pensando, que eu tô, enfim, né? Que eu tô, o meu dia vai ser assim, agora eu vou pro escritório. Você organiza o dia de manhã ou à noite, no dia anterior? Eu durmo muito tarde. As pessoas costumam brincar comigo que eu respondo mensagens de WhatsApp e até e-mails. Você já viu, né? 2h da manhã, porque eu sempre fui boêmia, até por causa da música, né? Eu sempre gostei de tocar violão, eu sempre gostei de ficar perto dos meus pais quando eles faziam isso. Então, assim, eu durmo muito tarde. Então, assim, na madrugada, no comecinho da madrugada é quando eu me organizo. Né? Amanhã eu tenho tal reunião, eu tenho tal call, então eu vou para o escritório tal hora, depois eu vou voltar, depois, enfim, a minha organização se dá por volta de 1h, 2h da manhã. Mas
Faço. Não, aí eu faço. Ontem não fiz, porque ontem eu estava tão cansada que eu dormi de qualquer jeito, com a luz acesa, com a agenda no colo, porque eu ainda tenho agenda física, tem mais essa, né? Tem agenda Além física. de ter, hoje em dia tá tudo no seu, né? É tudo digital, esse mundo físico, ele praticamente acabou, mas o meu mundo físico ainda existe um pouquinho, então eu fico lá olhando a minha agenda, e aí olho os meus WhatsApps, olho os meus e-mails Você que tem estão ali. assistente, tal, ou você que cuida ainda? Eu que cuido. De tudo? Sim, sim. Não, eu tenho no escritório Sim, a equipe administrativa, mas a sua agenda é você é minha, que pessoal, cuida. é minha. E depois de tudo isso, ainda dá tempo de você, vou falar, vai, já estamos aqui, dá tempo ainda de namorar e vai casar agora também, Lu? Ué, vamos falar, ué. De como que depois de tudo isso, posso falar? É uma doideira, né? É uma doideira, Como né, que Má? você ainda tem tempo disso? Não sei. Tô procurando sarna para me coçar. Na verdade, é isso, né? Para que a gente já não tem problema na vida, vamos procurar mais um. Não, mas enfim. Nada, Má, vem para faz somar, parte, Má, vem faz parte. para trazer Se felicidade. você não tiver... E se não tivesse fazendo bem, você não estaria tomando essa decisão, né? Sim, então, assim, são escolhas na vida, né? Com tudo isso, você ainda conseguiu espaço, Deus te abençoou, te trouxe uma pessoa do nada, né? Porque, e eu tô te falando tudo isso para dizer que, cara, é o universo, né? A gente brincou, eu falei, Lu, não vou falar do seu momento Pessoal de vida. pessoal, né? De vida. Mas tem tudo a ver, porque você é a lei da atração, é o universo. Você entrega as coisas boas. E daí ele te entrega também. Então, te devolve isso. Então, assim, no meio de uma vida tão corrida, sem tempo pra nada, como que você, lá numa viagem, sentada num lugar, foi Deus te colocar uma pessoa? Quer dizer, é merecimento. Como é que a gente explica isso? É o merecimento, e como é que a né? gente explica que tem tudo para dar errado e de repente começa a dar certo? São coisas que não têm explicação, né? Porque Deus, ele não explica nada. Assim, Aliás, eu sou focada, hein? Eu sou focada. Quando eu quero uma coisa, eu vou atrás do que eu quero. Não, mas eu acredito mais que seja na questão da reciprocidade mesmo, porque você entrega isso, você entrega cuidado, você entrega carinho, você entrega amor por tudo. Eu gosto, então, a gente vai falar de novo, companhia, relacionamento, eu tô buscando sempre isso, na verdade, né? Então, assim, e é o que eu tava buscando, eu acho que você tem que estar aberta para as coisas, mas se você estiver fechada, não vai acontecer, não vai aparecer, não é um milagre que vai acontecer. Exatamente. Eu tava aberta para isso, e daí as coisas vão acontecendo. Eu dou um empurrãozinho também, né? Eu vou, né? É o que eu falei para você, eu sou focada, mas se não tivesse que ser também, não teria sido. Então, a minha vida não é só tem os filhos, tem trabalho, eu tenho a minha irmã, que eu amo muito, tenho ela muitas coisas. Ela é arquiteta, né? Minha irmã é arquiteta. E eu quero ter um companheiro. A vida para mim né? Eu tenho amigos, eu tenho sócios, enfim. Quando eu tenho tudo isso, aí a minha vida está completa. É fácil ter tudo isso? Não. A vida está completa, mas ela é uma vida desafiadora, é difícil, é equilibrar os pratinhos, né? Que às vezes eles caem, aí você... tem horas que eu falo, não quero equilibrar, chega, não vou equilibrar. Deixa cair tudo. Vai cair tudo, amanhã eu vejo o que eu faço. E tem horas que é isso, né? Mas eu procuro, eu também não consigo me dedicar só a uma coisa e achar que aquilo, não, né? Eu tenho várias coisas que eu me dedico, e isso me faz feliz, Má. Que bom. Eu sou feliz por isso. Tá feliz. Eu tô feliz. Ô, Lu, agora nós vamos entrar numa fase que eu quero saber, assim, quais são os planos? Qual é o futuro da Goulart Penteado? Então, assim, ok, estamos há 4 anos, fundamos, construímos, né? São 4 anos de construção, vocês estão ainda em desenvolvimento, tem uma série de projetos. É novinho ainda, é bebezinho ainda. É um bebê, né? Sim. Já bem formado, né? Agora você, como a fundadora, como que orquestra tudo isso, o que você pretende para os próximos anos? Você tem um desenho do que você quer? Qual a transformação que a Goulart Penteado tem, né, no mundo, talvez, no Brasil? Ou o que você espera? Como é que são os planos de vocês? Então, assim, eu quero crescer. Assim, quando eu falo crescer,
Má, o que é crescer? Pode ser crescer em número de pessoas, pode ser crescer em número de clientes, mas assim, tudo tem que ser, como é uma orquestra, ela tem que estar bem afinada. Então, assim, uma orquestra desafinada é horrível, né? E como eu gosto de música, eu sei disso. Então, assim, a gente tem que crescer com responsabilidade, com sustentabilidade. Então, isso para mim é muito importante. Então, quando eu falo crescer, não é sair crescendo de qualquer jeito, né? Mas assim, eu vou implementando áreas novas, isso tem muito a ver com a demanda dos meus clientes. Então, quando o cliente pede, às vezes, olha, eu preciso de um cara assim, assim, assado, um especialista nessa área, aí a gente vai buscar. Enquanto a gente não busca, a gente faz algumas parcerias, né? Porque se não tem o especialista, eu conheço muita gente que é especialista e que eu posso, que pode ser meu parceiro. Para atender, né? O importante é atender o cliente. Eu penso muito nas minhas crias, digamos assim. Eu acho que a gente cria pessoas para serem melhores do que a gente. Sem dúvida. É como filho. Os meus filhos, com certeza, já são muito melhores do que eu. E os meus sócios também. Né? Eu quero que eles sejam muito melhores do que eu. Já são. Para falar bem a verdade, muitos ali já são. Então, eu penso muito nisso, no que eu posso passar para eles, porque vai ter um dia que não está próximo, mas vai ter um dia que eu vou precisar. Os jovens, eles estão chegando, né? Eles estão chegando e, assim, eles querem crescer, o que eu tá ali no meu lugar. E eu acho que um ensinamento do meu pai, que é muito legal, ele falava assim, saber ser dono é saber a hora de sair, a hora de ir embora. Isso é ser dono. Então, eu não sei exatamente qual vai ser o momento, mas eu sei que ele vai acontecer. E eu sei que eu tenho que estar preparada para isso, para ir embora numa boa, Má, sem nenhum problema. Claro. Eu quero que aquela marca continue sem mim. Então, se você me perguntar como é que eu imagino muito para frente, ter um escritório muito legal, ele já é muito legal, mas mais legal do que ele é hoje, com outras áreas, com mais gente ou não, com mais clientes, sim. Mas acho que quando você tem um número maior de clientes, você acaba tendo mais contratações e tudo mais, mas um escritório muito sério, muito responsável, muito sustentável, que nunca deixe de investir naquelas iniciativas que para mim são muito importantes e que são muito, eu faço isso de forma muito genuína, e um escritório que tenha sucessão, um escritório que o dia que eu for embora ele continue. Eu quero um dia olhar e falar, é isso. Eu assisti uma série, já 2 vezes, que chama Suits. Obviamente você sabe. É aquela imagem que eu tenho do escritório de advocacia. Sim. Então, quando você fala assim de se tornar sócio e tal, é aquilo mesmo, o advogado ele vai galgando um espaço, aí ele vai tendo cotas do escritório, e é sócio júnior, é assim que, até ele virar assim que aconteceu no Demarest, eu tive todo um caminho, e é assim que eu quero que seja no Goulart Penteado. Hoje eu sou a sócia fundadora, sim, e eu tenho sócios de serviço, como a gente fala, que estão caminhando para também estarem no meu lugar. Eles sabem disso. Eu converso muito. Só que eles sabem que no final, porque no Suits, cada vez que trocavam um sócio acho que dos principais e tal, eles iam lá e trocavam a placa com o nome do escritório. Do escritório. No seu não tem isso, né? Olha, não vai poder trocar o meu... A ideia, eles me respeitam, eles sabem que essa placa lá tem valor. Tem valor, não tem como. É inegociável isso. É inegociável. Assim que eu sair, eu acho que para eles vai ser muito bom e para mim também, enfim, daí o futuro a Deus pertence. Pode ser que o escritório tome, assim, outros rumos que eu acho que vai tomar, mas não né? Tá mais sobre o seu... Mas aí eu já vou estar fora, não vai estar sob o meu controle, sob o meu comando, sua digamos gestão, assim. A minha gestão é hoje, né, Má? A minha gestão é hoje. Sim. A construção é hoje, do nome depois. É hoje. O legado fica, né? Mas assim, se você não tiver esse sonho, que você vai querer ficar ali, né? Eu não estou falando de mim, estou falando de quem está comigo ali. Se você não esperar que um dia você esteja naquele lugar, o que faz você estar ali? Né? Você tem que sonhar, você tem que querer. O que faz você trabalhar todos os dias, né, de sol a sol, e é que você imagina que um dia, poxa vida, eu vou ter um lugar ao sol, digamos assim, né? Eu vou estar ali. Então, eu tenho certeza disso. Eu não falo por falar, eu falo porque eu sei que é isso que vai acontecer. Eu tenho uma gestão que é assim, entendeu? O meu pensamento é esse. Né? E eles são ótimos, eles estão crescendo. Amadurecimento, eu acho que tem a ver
não necessariamente, mas eu acho que tem muito a ver com vivência. Não é só a idade que faz você amadurecer, tá? Eu conheço pessoas novas que são muito maduras, mas eu acho que a vivência, a idade ajudam também você a amadurecer. Então, eles estão nesse caminho. São jovens ainda hoje, mas estão crescendo, né? E estão amadurecendo e se preparando para isso. Porque, amiga, não é fácil, amiga. Nada é fácil. Tem dias que eu olho pro lado e falo, gente, dá pra sumir? O que aconteceu aqui hoje? Dá pra sumir? É isso. Ô, Lu, me fala uma coisa. Se você, Luciana Goulart Penteado, Lu Penteado. Se você tivesse que recomeçar hoje, na carreira do direito mesmo, vamos falar com os advogados, né, que estão aqui começando ou pretendem, as mulheres que pretendem. O que você faria na jornada? Falar assim, poxa, eu faria diferente porque facilitaria alguns caminhos para mim. Teria alguma coisa que você... Olha, isso eu teria... Ou isso daqui eu faria de novo porque foi o que me deu uma boa alavancagem, ou me fez chegar aonde eu estou. O que você diria para o novo advogado olhando para a jornada dele? Eu nunca parei para pensar nisso, mas se eu tiver que te responder assim de bate pronto, eu acho que eu faria tudo igual. Tudo igual? Tudo igual. Assim, sempre com muita responsabilidade, com muita dedicação. Eu acho que é isso, entendeu? A gente tem que se dedicar muito àquilo que a gente quer fazer. Não é fácil você ter um nome, não é fácil o mercado te reconhecer de uma forma positiva. A gente tem, por exemplo, alguns rankings, né, de revistas especializadas. Ontem saiu um, que é do Chambers, que eu saí ranqueada. Isso para mim é muito importante, porque os clientes são entrevistados, e o mercado é entrevistado, seus colegas de mercado são entrevistados. Então, se você está ali, como tem a revista Análise, como tem outros, é porque falaram de você, de alguma forma, né? Porque você é respeitado. São mídias porque você especializadas. Exatamente. Tá. Então, assim, os clientes falaram bem, o mercado falou bem, seus colegas de outros escritórios falaram bem. Então, isso para mim é muito importante, né? É um saber reconhecimento, que é um reconhecimento. O mercado te reconhece. O mercado me reconhece. Eu acerto o tempo todo? Não, eu não sou perfeita, eu não tenho nenhuma pretensão de ser perfeita. Eu acho que o legal é ser imperfeito também, né? Eu acho que a beleza está na imperfeição. Aprender. Eu erro, eu caio, eu levanto. Tem um livro, que eu não vou saber de quem é, infelizmente, mas eu estava passando no Instagram outro dia e eu vi uma pessoa falando sobre isso. É um livro que fala Só Cai Quem Voa. E, na verdade, eu pensei nisso. Falei, não, só cai quem voa. Então, eu costumo voar. Então, às vezes, eu caio. Claro, é normal, mas o importante é você levantar, né? Então, é isso. Eu não tenho pretensão de ser melhor do que ninguém. Eu acho que eu sou uma advogada super esforçada. Eu me esforço para ser... E como que as pessoas te veem? Quem são os principais players do seu segmento? Como que as pessoas me veem? Eu tenho quem são os principais clientes, players? Quem são os principais? Quem são os principais nomes de escritório hoje? Então, poxa vida, aqui meu escritório, assim, ele é um escritório médio, eu diria, né? Tá, dentro desse cenário ele é um escritório médio. Pequenininho, que são aqueles escritórios mais boutiques, que são menorzinhos, eu também não trabalho hoje num escritório como o Demarest, que tem vários, que era o Goulart Penteado do meu pai, né? Que então, é o Tosini, que é o Verano, eu não poderia nem falar nomes, já falei, tudo bem. O céu do medo. Exatamente. O seu médio do meio. Eu acho que eu considero que é o middle, tá? A gente trabalha com carteiras estratégicas de clientes, algumas um pouquinho maiores, outras menores, mas eu considero que a gente trabalha com carteiras estratégicas, então é o que chamam de middle, né? E dentro desse cenário, existem mais mulheres chefiando e gerindo escritórios importantes como... Tem muitas que eu conheço e que eu encontro e que eu fico feliz da vida de poder bater um papo com elas. Tem homens também, tem escritórios que... Mas assim, então, eu diria que as mulheres estão... Ele mesclou bem... Eu acho que sim. Porque era um segmento muito masculino, né? Era, hoje não. Hoje a gente tem mulheres em tribunais, juízes, tudo quanto é lugar, entendeu? Em Brasília, enfim, tá cheio de mulher. Dentro dos escritórios também, eu conheço escritórios muito bacanas e que chefiados por mulheres, né? E você vê as personalidades, por exemplo, uma juíza.
quando você vai à frente de uma juíza ou de um juiz? O comportamento é o mesmo ou tem algum jeitinho que você sente que facilita por ser mulher? Tem alguma diferença o juiz homem ou a mulher? Acho que é a pessoa, Má. É. Acho que é a pessoa. Acho que não tem a ver com ser mulher ou homem. É a pessoa. Já peguei juízes pela frente, assim, de despachar, de conversar, de homens super bacanas, com muito bom senso, que analisaram a questão de uma forma muito pertinente. Já peguei mulheres assim também, mas assim, já também tive contato com mulheres bem difíceis. Então, assim, acho que não tem isso. Não faz. Acho que a pessoa... Quando você é advogada, mulher, a juíza também é mulher. Não gera uma empatia no momento? Não necessariamente. Jura? É que eu trago um lado, assim, que eu gosto de conversar, tal, mas não necessariamente. É uma área muito formal, né? Sim. E às vezes a gente passa por situações, assim, até um pouquinho constrangedoras, entendeu? Mas é isso. Isso acho que faz parte da vida. Acho que não é só na minha profissão. Acho que é em todas as profissões. Tem um pouco disso. Sabe que às vezes eu encontro alguns amigos que já falaram para mim, Marcela, você seria uma boa advogada, porque eu gosto de ler, eu acho que mais essa questão de ser persuasiva e tal. Mas eu sempre falo, eu não seria uma boa advogada, porque eu não consigo lidar com essa dureza, assim. Eu gosto dessa coisa da conversa, da relação, e eu sempre levaria, acho que para esse lado, assim, o que o direito é mais rigoroso com isso, né? Não dá para você chegar e conversar com o juiz, fazer uma relação amigável. Até dá, né? até dá para você ter uma conversa um pouquinho mais informal, mas o direito, ele é mais formal. Né? Eu diria para você que eu sou uma advogada mais informal, mas eu tenho que tomar cuidado como, quando, entendeu? Agora vamos falar dessa informalidade, que agora eu me lembrei que você falou pra mim das tatuagens e tal, né? Que eu também não tinha, é tão natural. Mas tem muita juíza e juíza que tem tatuagem também, não sou só eu, não. Porque é tão natural hoje em dia essa coisa da tatuagem que eu nem me toquei. Mas aí você mesmo falou, eu tenho tatuagem, eu falei, poxa, é mesmo. Eu tenho um monte. É uma área, né, formal e que normalmente um advogado não poderia, antigamente. Eu acho que isso mudou. Como é que está essa relação? Eu acho que antigamente era uma coisa, mas assim, hoje está aparecendo tudo. Dependendo da roupa que eu coloco, não aparece nada, mas, entendeu? Por exemplo, quando você vai para um tribunal. Para o tribunal, assim, sim. Aí você dá um jeitinho de também não deixar muito, ou não, tanto faz não isso. Tem eu não tenho tanto essa preocupação, eu tenho que estar com outro tipo. Hoje, por exemplo, eu estou mais à vontade porque eu estou no podcast, né? Podcast, odeio, mas a gente coloca uma roupa mais diferente, muitas vezes cobre alguma coisa, mas eu não me preocupo com isso. Hoje não é mais um tabu. Não. É que vai cobrir, porque eu vou ter uma blusa aqui, mas vai ter muita coisa que vai aparecer e tá tudo bem. Para os novos, porque hoje é difícil você ver um jovem que não tem eu tenho uma advogada maravilhosa, ela tem o braço fechado, assim. Ela é uma advogada sensacional. Então ela é técnica. Pode esquecer essa coisa. Não tem a menor importância. Pelo menos para mim, não Bom, tem. Falando em advogado, então me diz uma coisa. A gente está indo para os minutos finais. Eu quero que você fale aí para a nossa audiência. Quem gostaria, né, de poder mandar um currículo, participar, conhecer mais da Goulart e Penteado, como é que faz? Fazer o convite, né, para clientes. Como é que faz para entrar em contato com você? Se quiser dica, você já dá mentoria, Lu? Não. A gente tem alguns programas no escritório, eu pretendo dar mentoria, ainda não. Eu acredito que muitas pessoas devam querer ter acesso a você para saber dessa sua história. Você sabe que você acha isso mesmo, Má? Porque eu não tenho muito essa noção, Mas né? É por isso que eu tô te falando do Instagram. Outro dia eu fui tirar uma foto, assim, gente, a doutora Luciana tá aqui, ela vai tirar uma foto com a gente. Eu falei, gente, qual é o problema? Vou tirar uma foto. É sobre isso. Você ir para o Instagram, não é só isso, é você dar acesso para as pessoas, elas poderem te ver. Se elas se inspiram em você, elas poderem te ver ali no dia a dia, é como se você participasse da vida delas. Então, eles vão mandar pergunta para você, você pode responder. É conviver com você, mas à distância. Então, você entregar esse acesso, eu acho que vai ser incrível. Certeza que as pessoas querem ouvir e saber tudo isso que você... A gente falou aqui de uma forma geral, porque nós estamos falando para o empreendedor, geral, né? Uhum. Agora, quando você for falar com profissionais da sua área, eu tenho certeza que eles vão querer destrinchar minuciosamente a sua jornada. Uhum. Porque para eles é muito importante, né? Essa
esse dia a dia técnico, essa jornada sua, você precisa fazer isso. A gente tem uma questão também, Má, é por isso que eu nem sei, assim, vender para você aqui agora, né? Falar, porque assim, a gente tem algumas regras de restrição de marketing, pela né? área também. Pela OAB e tudo mais. Então, assim, eu ia Nada falar, pode. venda você, Má, venda você e não vendo eu, enfim. Acho que eu já estou vendendo aqui a minha imagem, né? Que é uma coisa muito importante. O meu escritório, ele é o que eu sou. Né? Sim, Se eu sou a sócia fundadora, ele é o que eu sou. Tem rede social, tem Instagram, tem site. A gente tem o site, é que assim, eu coloquei tudo lá para você, eu não vou saber falar as coisas aqui. Não precisa, mas só enfim, saber, tem site, a gente tem um site, aqui. tem o LinkedIn do escritório, eu tenho o meu LinkedIn pessoal. Nós vamos colocar tudo aqui, fica sossegada. A Bia depois vai pôr a legenda, os meninos vão pôr. Hoje eu tenho o Instagram, que eu tô falando um pouquinho mais, então quando eu chego no escritório, muitas vezes eu tô filmando, eu chegando no escritório, então as pessoas vão ter acesso a uma eventual reunião. Eu estava outro dia participando de um evento, eu postei ali, tem que ser uma coisa sutil, né? Eu tive também uma reunião no auditório do escritório, também postei, enfim. Então você vai começar a compartilhar mais. Vou começar a compartilhar algumas coisas. Com certeza, com certeza. Má. Mas assim, o que eu posso dizer é que a gente é muito, que nem eu falei para você, a gente é muito dedicado, a gente é muito esforçado, a equipe é muito boa, tem uma equipe assim, bom, você sem time você não é nada, ainda bem que eu tenho um baita time que me ajuda e que tudo que eu faço, eu sei que pode parecer meio piegas falar isso, mas é com muito amor. Você falar que você trabalha, eu não conseguiria, né? Eu não consigo fazer uma coisa que não me faz feliz, que eu estou no sofrimento, que eu estou chateada. Um dia ou outro, ok, né? A gente consegue aguentar, no dia seguinte você está melhor, mas uma coisa massacrante, assim, não é para mim. Então, assim, eu tento fazer isso dentro do meu escritório, a gente tem um espaço de descompressão, o pessoal pode almoçar jogando videogame. Tá brincando? Porque, assim, porque eu sei que o dia a dia é pesado, então eu tento... Nunca imaginei que tivesse um espaço desse dentro de um escritório de advocacia. Tem. A gente é pequeno, é pequenininho, mas tem, né? Então, assim, eu faço o que eu posso fazer, nem sempre a gente consegue também, porque o trabalho é difícil, você trabalha com budget, você trabalha com faturamento, com rentabilidade, não é fácil. Uma administração financeira não é fácil, então tem que olhar para tudo isso e ainda olhar para as pessoas e falar, eu quero que vocês sejam muito felizes aqui. Enfim, eu dou o meu, você pode ter certeza de uma coisa, eu dou o meu melhor. É isso que eu faço. Então eu ia falar, me diga uma frase final aqui, o que você dá de conselho para essas mulheres, eu acho que você já falou. Dê o seu melhor, eu dou o meu melhor, eu acho que a gente tem que ter ótimos relacionamentos, que eu falei das relações, que construir uma vida com histórias de relacionamentos, isso traz felicidade, isso eu aprendi naquele programa que eu te falei, naquela iniciativa. Depois você pergunta para ele se ele pode compartilhar com a gente. Ele é super bacana, eu vou perguntar para ele, daí a gente, eu já tô com o nome dele aqui, mas acho que não sei se eu posso falar. Veja, se pode, porque eu gostei demais acho que ele vai adorar, ideia. Acho que ele vai adorar se eu falar. Mas, poxa, eu fiquei surpresa, muito impactada, assim, realmente com, sabe, você fazer o ambiente, se importar em implementar isso no seu ambiente, sabe, para os seus colaboradores, isso é... Sim, e você fazer, é o que eu falei, você dá sempre o seu melhor, fazer o que você pode fazer, né, trabalhar com muita dedicação, com muito esforço, com muito carinho, construir boas relações, e pensando sempre que entre a jornada e o destino importante, a companhia. Vai ser sempre a companhia. Bom, sempre. Então agora o convite que você tem que fazer ao pessoal é para conhecer e participar da tua vida no Instagram, porque é o teu próximo projeto. Tá bom. Estejam comigo. Me deem dicas, me falem o que vocês querem saber. Ali a lente da Agora, verdade. Converse com eles assim, ó. Estejam comigo. O que você vai fazer no seu Instagram? Pede para eles participarem. O que eles querem ouvir? O que eles querem que você fale? Então, eu não sei. Então, pessoal, por favor. Por favor. Eu quero que vocês me deem dicas. Eu vou compartilhar algumas coisas da minha vida pessoal e da minha vida profissional. Por enquanto, eu estou começando, então não são tantas postagens, mas aos poucos eu vou desenvolver isso, eu vou incrementar e vocês vão ter acesso... Contamos com a sua... Vocês vão ter acesso à minha vida. Ai, que coisa boa. Eu peço que vocês, por favor, me ajudem com dicas, com sugestões. E é isso, espero que vocês gostem. Muito bom, Lu. Bem, mas... Olha, foi um prazer. Muito obrigada, você. Meu Deus, o seu coração é lindo.